Estamos de volta, muita gente perguntando, e aí, vocês não vão falar do futebol brasileiro e tal, do mercado da bola? Claro, aos pouquinhos nós vamos retomando a nossa rotina, a Copa do Mundo está terminando, e hoje uma notícia de grande destaque. Depois de muita conversa e tal, agora é oficial. Veja aí a publicação hoje do Twitter do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Portanto, Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, meus amigos. Bom, outro dia, no Sport Center, eu ouvi o Fábio Luciano falando a respeito disso aí. Então, eu vou deixar o Fábio Luciano para lá, porque as palavras do Fábio Luciano são as minhas. Né? Fábio? E eu não acho que um treinador que comece da forma que ele vai começar no Flamengo dê muito certo. Não acho que a postura dele com os jogadores, né? A postura que ele adotou no Corinthians com os jogadores, essa mesma postura se encaixa no Flamengo. Ele vai ter que se remodelar ao Flamengo. O Flamengo é diferente do Corinthians. Ele vai ter que se remodelar. As feras que tem no Corinthians, era ele o fera. Lá no Flamengo, os feras são os outros, hein? Os feras são os caras que jogam, hein? Então, ele vai ter que se readaptar a uma situação. E se a postura dele for igual ao que ele teve no Corinthians, nós teremos um treinador muito rápido passando pelo Flamengo. A bola é do capitão, manda ver. Fábio Luciano. Cedo os meus minutos para você. Não, eu queria ceder para você. Eu já falei muito sobre isso, Zé. João, eu acho que uma hora a gente vai ter que separar o profissional do pessoal, né? Pra gente poder fazer análise. Então, assim, vamos colocar pelo lado pessoal. Eu, particularmente eu, Fábio Luciano, toda vez que eu olhar para ele durante muito tempo, eu vou olhar para um mentiroso, né? Então, eu falei isso no Sport Center e vou falar isso durante um longo período. Por quê? Porque ele usou do artifício mais sujo para sair de um clube onde ele era adorado, né? Que era o Corinthians. Então, eu estou falando agora lá do Corinthians. Então, assim, o torcedor era apaixonado por ele, confiava em um projeto. O Duílio, que é o presidente dos maiores clubes do Brasil, fez papel de bobo, porque confiou em uma pessoa que falou que estava indo embora do Brasil, que não iria aceitar nenhum tipo de projeto, que não iria treinar nenhum clube. E isso são palavras da boca dele, que estão colocadas na internet. E ele usou de um argumento da doença de um familiar para falar que teria que voltar para Portugal. Então, assim, a questão pessoal, eu olho para ele, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians olha para ele, eu tenho certeza que a torcida de outros clubes olham para ele, a torcida do Flamengo hoje olha para ele como um mentiroso, um cara que não honrou com a palavra. Então, isso é a minha colocação que eu faço com relação à pessoa, Vitor Pereira, e ele pode me questionar, pode vir falar comigo que não tem problema nenhum. Agora tem a questão profissional, depois que você passa por cima de tudo isso, que você coloca uma pedra em cima do assunto, ele é um profissional que tem competência, João. Eu acho que ele, no Flamengo, ele tem um currículo que é um currículo para Flamengo. Ele tem nas mãos um time muito forte tecnicamente, um time que tem objetivos em 2023 até maiores do que conseguiu conquistar em 2022. E ele tem carreira para fazer um bom trabalho. Eu não sei, como o Pascoal falou, como os jogadores vão olhar para ele, João. Porque a gente sabe que no mundo da bola, os jogadores se conversam e se falam muito. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com o Cuca não tem nenhuma questão, não estou comparando o Vitor Pereira de situação com o Cuca. Mas assim, o Cuca ele trabalhou no Botafogo e veio para o Flamengo. Então todas as manias, tudo que o Cuca fazia no Botafogo no dia a dia, a gente como jogador do Flamengo sabia. E aí ele era questionado em muitos momentos de discussão ou de alguma opinião mais aflorada, de alguns episódios que ele carregou no Botafogo. Então eu tenho certeza que o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, isso aos poucos vai ser esquecido. Se ele não conseguir conquistar o ambiente Flamengo, os caras vão olhar para ele e vão falar: que baita mentiroso esse cara, né? Nossa. Como é que eu vou acreditar em um cara que falou que a família estava com problema de família, que saiu de um clube, que abandonou um projeto? Então é isso, João. Acho que o tempo vai dizer quem está certo, né? De repente, no tempo vai dizer o que o Vitor Pereira pode entregar no Flamengo. Mas a última impressão que ele deixa no Corinthians, ela é terrível.
e a primeira impressão que ele deixa no Flamengo também não é boa, e isso só o trabalho vai mostrar se ele vai ter sucesso no Flamengo ou não. E ele já terá, logo no começo, decisões muito importantes. 28 de janeiro, a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Estão marcados os jogos da Recopa Sul-Americana para os dias 8 e 15 de fevereiro contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, e o Mundial de Clubes, que a FIFA deve confirmar também para o mês de fevereiro. Mas essa... Marrocos. Pode ser em Marrocos, inclusive. Ganha força Marrocos. Agora, essa situação toda essa pressão em cima do Vitor Pereira aí que vem do lado do Corinthians, acontece por causa disso aí. Tá repercutindo, tá dando burburinho, tá dando o que falar, veja aí. Muito bem. O que é que vai acontecer? Como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui. Não pode mudar o ambiente dela. Tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. A questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto, tem que haver uma... Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não posso, não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E eu tenho uma, já como disse, a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. O Vitor tem um problema, muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas, não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Zé Elias. É lamentável, né, João? Lamentável, porque ele usou de uma doença de uma pessoa, né, da família, para poder falar não, né? Ele não teve coragem de chegar no Corinthians e falar a verdade. Falou assim, olha, eu não quero ficar porque as possibilidades que eu desejo e que eu almejo, vocês não terão condições de me pagar e de me dar essas condições em trocar os jogadores, né? Eu acho que foi sujo, não foi correto, até porque o Corinthians ofereceu uma proposta e a proposta do Corinthians ficou 3 semanas na mesa do Vitor e ele não aceitou. Eu falei a mesma coisa, eu não vi o que o Fábio tinha falado no Sport Center, mas eu falei a mesma coisa hoje no F90. Todas as pessoas que olharem para o Vitor Pereira hoje vão chamá-lo de mentiroso. Ele é considerado hoje mentiroso. E ele não pode esquecer o seguinte, João, que quando a Gaviões da Fiel foi cobrar os jogadores no CT do Corinthians, a única pessoa que foi isenta de cobrança foi ele. A torcida falou assim, nós estamos com o treinador. Então, assim, que ele durma com esse barulho. Mas a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem consciência. Acho que não tem, deita na cama e dorme, né? Ele não entende a paixão do torcedor. Ele não entende o que o Corinthians, né? Essa coisa de é nóis que ele colocou no Instagram dele. Esquece isso, Vitor. Você não entendeu em momento algum, de maneira nenhuma, em nenhuma situação, o que é ser corintiano. Um dia, quem sabe, tinha que se arrepender, voltar a entender o que é ser corintiano, talvez você peça desculpas, que é o mínimo que você tem que pedir para a torcida. Para os jogadores, você sabe muito bem que te livraram, né, de ter uma conversa tete a tete com alguns lá dentro. Perfeitamente. Vamos ver então o que vai acontecer com o Vitor Pereira. Ele é o novo técnico do Flamengo. Rápido intervalo, voltamos já para fechar o nosso ESPN FC. Tá no Flamengo? Tá aí, ó. VP agora é da nação. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Um anúncio formal, né? Sim. Hoje em dia nas redes é tudo, né? Muitas vezes é cheio de brincadeiras, de meme. Dessa vez não. Foi ali um anúncio sóbrio
tá? Números do Vitor Pereira, então, no Corinthians. 64 jogos, com 51% de aproveitamento. Fez 75 gols, sofreu 57. Aí as médias das finais disputadas. Uma final disputada, exatamente a final contra o Flamengo, né? E o Flamengo, nos títulos que conquistou nessa temporada, Copa do Brasil e Libertadores, passou pelo Corinthians, então treinado pelo VP. Encontrou Agora, na primeira hora, eu acho que ele não estava ainda nos ouvindo, que se chama Pedro Henrique Torre. Porque o Pedro Henrique Torre estava de férias, tinha sumido. Mas eu já vi nas redes sociais, ele já postou uma foto lá, de volta com a foto lá da Gávea. Mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Olha o poder do Pedro Henrique Torre, que é o seguinte: o Pedro saiu de férias, o Flamengo ficou quieto. Saiu do Dorival e tal. Precisamos anunciar o novo treinador. Há quanto tempo a gente está falando do Vitor Pereira? Há muito tempo. E precisa anunciar. Mas ele já tinha voltado? O Pedro voltou de férias. Pimba, anúncio de novo técnico no Rubro Negro. Bem-vindo, Pedro. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Bruno, Natália, Eugênio? Prazer voltar mais uma vez aqui ao Sport Center. Quem me dera ter esse poder que vocês falaram aí de segurar, não propriamente um anúncio, né? A gente não dá nem para chamar de anúncio. O Bruno até falou aí, de maneira formal, que o Flamengo comunicou a chegada do Vitor Pereira. E tem até um porquê, né? Porque vocês falaram aí, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. É toda uma questão jurídica mesmo, porque eu tive fora, mas a gente dava uma olhadinha ali nas férias, o quanto de tumulto causou esse pulo do Vitor Pereira do Corinthians para o Flamengo, ainda causa bastante. Ele tem contrato com o Corinthians, né? Até 31 de dezembro, até mais daqui a pouquinho. Então o Flamengo não pode fazer nenhum tipo de festa assim, ele é o técnico do Mengão, algo naquele estilo que a gente está acostumado. Então o Flamengo se calçou bastante ali na questão jurídica, então é por isso, ele coloca ali um informe público de que Vitor Pereira será treinador a partir de janeiro de 2023. Então se cercou bastante disso, fez apenas esse informe, então depois não deve nem ter propriamente assim um anúncio. Já fez o comunicado, tá tudo certo. Então o Corinthians agora fica até complicado se quiser uma questão jurídica e tudo mais. O Flamengo se cercou bastante em relação a isso. Então a partir do dia 2 de janeiro, uma segunda-feira, o Vitor Pereira assume mesmo como treinador do Flamengo. Trazer até informação ontem aí, 4,5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais que vai custar esse contrato aí. Falava sempre para os rubro-negros que assistem a gente no Sport Center, é o valor do contrato, aquele segundo contrato do Jorge Jesus depois do ano mágico de 2019, renova, não renova, o Flamengo fez um alto investimento, depois o Jorge Jesus foi embora. É basicamente o mesmo valor do contrato para a comissão do Vitor Pereira, moradia e tudo mais. Então é o que o Flamengo está investindo para ter um novo treinador português para comandar, de olho no Mundial, né? É o principal objetivo do Flamengo na próxima temporada. Isso é curioso, né? Como o Pedro falou, porque assim, não é que anunciou, né? Ninguém vai chegar lá e falar assim, como assim você assinou com o Flamengo, você ainda tem contrato com o Corinthians? Não, tem um acordo para a partir de, não tem nada fechado, né? Não quer dizer que já é. Quer dizer então, quando tiver o contrato fechado, aí vai ter um videozinho. Sim, aí vai ter. Por enquanto é aquela coisa tímida. Mas na verdade, cá entre nós, como eu tava com o Márcio, isso é jornal velho, né? Sim. Isso é jornal velho, porque o anúncio verbal a gente já sabe, olha, tem umas 3 semanas que aconteceu na época, deu um bafafá tremendo. Mas agora só que o Flamengo resolve, talvez esperando o timing certo, com esvaziamento um pouco do noticiário de Copa do Mundo, ele aproveita para soltar isso daí, porque aí também atrai um pouco de holofotes e tal, assunto. Porque esse acordo já estava acertado há algum tempo. Esse também, eu não sei o Pedro, se você tem informação de se há algum tempo é quando, assim, ou desde quando, Pedro? É desde assim, o Vitor ele decide não ficar no Corinthians porque já tinha algo com o Flamengo, ou a partir do momento que ele não fica no Flamengo, ou que ele não fica no Corinthians, ele é procurado pelo Flamengo. Você tem, assim, essa informação de como aconteceu esse processo todo? Olha, Bruno, pelo que eu sei, a partir do momento que ele decidiu que não ia ficar no Corinthians, logo depois o Flamengo
vendo a travada que deu um pouquinho ali com o Dorival e até analisando um pouco o trabalho do Dorival também, principalmente ali pelo que se passou nas duas finais ali, as duas finais eu digo a final da Copa do Brasil, também a Libertadores, o desempenho do time, também aquela reta final ali que o Flamengo meio que largou de mão demais o Campeonato Brasileiro, por mais que já tivesse conquistado os 2 títulos, aquilo ali desagradou bastante parte da diretoria. O Flamengo queria dar um pulinho num degrau, um pulinho tático, digamos assim, e aí viu a possibilidade, foi ofertado ali a possibilidade de contar com o Vitor Pereira. Quando teve esse aceno, aí o Flamengo mudou o rumo e aí tentou sim essa contratação do Vitor Pereira e foi feito esse tipo de acordo. Sabia que tinha que dar um salto maior financeiro, como eu disse, um salto muito maior do que era para o Dorival. É um contrato aí nível Jorge Jesus, como eu disse, mas agora está satisfeito. E o entendimento, como eu disse, assim, que vai enfrentar um Real Madrid e tudo mais, entendia que tinha que dar um salto maior, tático assim mesmo, um trabalho um pouco mais, um refinamento tático maior para a equipe, para ficar mais preparada para a próxima temporada.